Boa noite, Yara. Vereador Yara, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar também a vereadora Fernanda, o França, João Donizete. Um prazer estar aqui. É realmente muito bom reencontrar os amigos. Eu que não consigo ir para Sorocaba por conta do isolamento, por conta da pandemia, morrendo de saudade da família e saudade de tantos amigos também. Mas na esperança que a gente vai superar esse processo, quero deixar um forte abraço aí a tantos amigos e amigas que estão aqui nessa mesa com a gente. Yara, são vários pontos aqui que eu quero abordar e eu não vou conseguir falar só da compra de vacinas pelo Consórcio Nordeste. E eu, aliás, fico muito contente porque eu fico acompanhando os dados. A doutora Cristina Palma fez uma intervenção super importante agora, falando inclusive da fila que a gente tem para acesso a leitos em Sorocaba. Os dados da prefeitura hoje são dramáticos, apontando para o número de mortes que a gente tem. A gente deve chegar até sábado, domingo, se continuar nesse ritmo, a 1.000 óbitos na cidade de Sorocaba, que é um dado absolutamente dramático e, na minha opinião, inaceitável. Inaceitável que 1.000 pessoas, 1.000 famílias, 1.000 sorocabanos, sorocabanas tenham morrido por conta de uma pandemia, quando há países que nem chegaram a esse número. Agora, isso indica uma série de problemas, uma série de questões. É fundamental que a gente encare esse problema, e o padre Flávio, que me antecedeu, parece-me que ele já saiu da sala, mas o padre Flávio falou muito da disputa política, da disputa ideológica. É muito importante olhar para o país e tentar identificar também, não só combater o vírus, combater a pandemia, mas identificar os problemas que a gente tem e onde a gente errou. Eu, desde 2019, que estou morando na Bahia e eu, na verdade, eu sou chefe de gabinete aqui na Secretaria Executiva do Consórcio Nordeste, que é uma experiência muito interessante de substituir a política de competição entre entes federados, municípios, estados, por uma lógica de cooperação, de compartilhamento de políticas. O Consórcio Nordeste é esse consórcio de desenvolvimento sustentável que envolve os 9 governos de estado do Nordeste. Para mim foi uma alegria muito grande ter sido convidado para vir para cá e ter vivido essa experiência, estar vivendo essa experiência muito diferente daquilo que a gente conhece, no geral, no Brasil todo, em muitos lugares. Da própria região de Sorocaba, por exemplo, que a gente tem uma região metropolitana, mas essa experiência de compartilhamento, de cooperação não é tão vivida, nem tão vívida assim no dia a dia. Por que eu estou citando isso? Porque essa lógica de cooperação se traduz no combate à pandemia. Quando a gente consegue, por exemplo, o Consórcio Nordeste, ele funciona de que maneira? O consórcio é muito enxuto, nós somos apenas 9 pessoas no consórcio, nós temos 2 tarefas principais. Uma é sermos ferramenta de gestão dos governos de estado. Então, por exemplo, a gente conseguiu fazer uma economia de 33 milhões de reais no final de 2019, comprando medicamentos. Uma lista de prioridades, quais são aqueles medicamentos que os estados compram habitualmente, que não vêm do Ministério da Saúde. Foi identificada uma lista de medicamentos naquele momento, um trabalho de 2, 3 meses para chegar a uma lista comum, e foi feita uma compra conjunta. Com isso, imagine, Sergipe, que faz uma compra do medicamento X por uma população de 3 milhões de habitantes, e a Bahia, que faz para 17 milhões, quando a gente juntou tudo, são 57 milhões de habitantes no Nordeste, e fez uma compra conjunta para isso. Então, o medicamento que se pagava, números hipotéticos, 50, foi se pagar 20. Porque o ganho de escala, portanto, o ganho de inteligência foi muito grande. E isso é muito importante que seja registrado. É muito importante, porque no combate à pandemia, essa experiência da compra de medicamentos, por exemplo, nos ajudou. Nos ajudou bastante. Você falou em 6 meses, na verdade, nós começamos a negociar a compra de vacinas no mês de agosto do ano passado. Mais ou menos na época em que a Pfizer ofereceu para o Brasil 100 milhões de doses e o Ministério da Saúde disse que não queria comprar vacina, a gente já estava negociando com a Sputnik V. Foi uma negociação longa que se arrastou para chegar a preços interessantes e conseguimos fechar uma compra de uma reserva de 50 milhões de doses
sendo que 37 milhões vão chegar até o mês de julho, 2 milhões em abril, 5 milhões em maio, 10 milhões em junho, 20 milhões no mês de julho, fazendo 37 milhões. A gente ofereceu doses para completar 50 milhões para os estados do norte, por exemplo, né? Também os estados do norte constituíram um consórcio que se chama Amazônia Legal, que é presidida, o consórcio do Nordeste é presidido pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que curiosamente é também o representante para a compra de vacinas no Fórum de Governadores dos 27 estados, e o consórcio Amazônia Legal é presidido pelo governador do Maranhão, Flávio Dino. Né? Maranhão, que é do Nordeste, mas também tem uma parte na Amazônia Legal e participa dos dois consórcios, Nordeste e Amazônia Legal. Então, essa experiência do compartilhamento de gestão nos permitiu fazer essa compra da Sputnik V com esse tamanho, né? Com esse tamanho. O que é importante entender, provavelmente essa vai ser uma pergunta que será feita, porque a vereadora Yara tem me perguntado sobre isso. Mas e aí, quem paga? Como isso é pago? O Ministério da Saúde estava sem ministro da Saúde, né? Há algum tempo, parece-me que há alguns meses, mas formalmente falando, na última semana não tinha ministro da Saúde, então o Ministério da Saúde não conseguiu assinar o contrato, porque não tinha ministro. Mas o Ministério da Saúde se comprometeu de fazer parte dessa compra. Essa compra será feita e os estados vão pagar. Os estados estão dizendo o seguinte, o Nordeste está dizendo o seguinte: nós compramos, mas nós entendemos que não faz nenhum sentido que uma parte do Brasil seja vacinada e outra parte não. É preciso respeitar o Plano Nacional de Imunização, que é um plano que o Brasil tem, o doutor Eduardo certamente poderá falar sobre isso de maneira muito mais qualificada que eu. O Brasil tem esse Plano Nacional de Imunização, que é um dos mais avançados do mundo. O Brasil já mostrou a sua capacidade de imunizar a população muito rapidamente, né? Ou seja, de vacinar a população do país inteiro. Há uma inteligência, uma logística já instalada no Ministério da Saúde para isso. E o Plano Nacional de Imunização, segundo os estados do Nordeste, tem de ser respeitado. Para isso, o Ministério da Saúde tem que incorporar isso e distribuir. E o Nordeste está dizendo o seguinte: vai para o Ministério e distribui isso para o Brasil. Se o Ministério entender que deve distribuir aqui no Nordeste essas doses da Sputnik V e descontar da cota nacional que está sendo distribuída, é o Ministério que vai dizer, mas tudo que está sendo comprado está sendo colocado à disposição do Sistema Único de Saúde e do Plano Nacional de Imunização. Eu estou enfatizando bastante isso porque nós temos que olhar para aquilo que está sendo feito em Sorocaba e observar que não há como combater a pandemia sem fortalecer o SUS, sem fortalecer o Sistema Único de Saúde. É isso que tem que ser feito, é essa tarefa que tem que ser cumprida. A Agência Europeia de Medicamentos publicou no dia 22, hoje é 24, anteontem, portanto, soltou um comunicado dizendo que não se deve prescrever ivermectina para combate à pandemia. Combate ao coronavírus. Não se deve prescrever ivermectina para combate ao coronavírus. A Universidade de Oxford já soltou em dezembro um comunicado semelhante, juntamente com o King's College of London, um comunicado informando que a azitromicina também não deve ser prescrevida para combate ao coronavírus. E eu estou dando esse exemplo porque é importante a gente observar isso, né? Que organizações internacionais, universidades de ponta estão fazendo pesquisa dizendo que não há tratamento precoce possível. O tratamento precoce possível fique em casa quando possível, use máscara sempre, higienize suas mãos com álcool em gel 70% e vacine-se. Por isso, é necessário algo fundamental, que é liderança. Sorocaba está com números altíssimos e dramáticos, mas Sorocaba só conseguirá enfrentar isso, enfrentar a pandemia, se tiver capacidade de, juntamente com os municípios vizinhos, a Yara citou Votorantim
onde morei muito tempo, fui secretário de Cultura lá também, se coordenar com Votorantim, com Salto de Pirapora, com Porto Feliz, com Itu, com as cidades vizinhas, fizer uma ação coordenada. Quanto mais, doutora Palma citou isso, quanto mais a gente demora, quanto mais a gente... O alarme dos 10 minutos aqui, desculpe, Miara, eu vou me alongar um pouquinho mais. Quanto mais a gente demorar, mais esse vírus vai mutar. Quanto mais o vírus circular, mais ele vai sofrer mutações. Isso todos os estudos já estão apontando. Então, não há escolha entre economia e defesa da saúde. Não há escolha, né? Há vários estudos apontando, inclusive o mais recente da OCDE, divulgado a semana passada, que aqueles países que tiveram ações de isolamento social mais contundentes foram os que recuperaram, fizeram a retomada econômica mais rapidamente. Quem parou mais fortemente, teve mais liderança, retomou mais rapidamente. E como é que você faz isso? Qual é a questão? É distribuindo remédio que não funciona? É alimentando? Por exemplo, nós temos hoje 5 casos no estado de São Paulo, 5 casos dados de ontem, terça-feira, de pessoas buscando transplante de fígado, porque estão com problemas hepáticos decorrentes de terem tomado ivermectina. Tem vários estudos e vários vídeos que circularam. A Prefeitura de Sorocaba, no dia 19, está na página da Prefeitura, está dizendo que tem um kit que os profissionais de saúde vão poder recomendar. Isso não ajuda. Nós precisamos de liderança e de informação. E aí tem 3 coisas que são importantes, né? Informação e liderança é a base desse processo. Os prefeitos, os governadores e o presidente da República, os vereadores, os deputados estaduais e federais e senadores, os membros do judiciário, as figuras públicas, os jornalistas, e está aqui o Kiko que eu quero cumprimentar, é muito importante ajudar no esclarecimento das pessoas, né? Vacina é uma ação coordenada, que agora o Brasil, nós estamos aqui com essa compra de vacina e esse processo que os governadores estão fazendo e oferecendo ao Ministério da Saúde, e aí eu me refiro a vários governadores, 21 governadores muito comprometidos com compra de vacinas, 22, desculpe, muito comprometidos com a compra de vacinas e oferecendo, buscando fortalecer o Plano Nacional de Imunização. Há uma expectativa, que o governador Wellington Dias tem repetido muito, de que até o final de abril nós consigamos vacinar 25% da população brasileira. 50 milhões de pessoas, é um número altíssimo, mas há essa expectativa com o aumento da produção na Fiocruz, com o aumento da produção no Butantan, com a chegada da Sputnik V e a possibilidade de outras vacinas, da Sinovac, do consórcio COVAX, que cheguem mais vacinas e a gente consiga imunizar 25% da população brasileira até o final do mês de abril. Isso indica que, se a gente conseguir ficar em casa, se a gente conseguir ampliar a vacinação, apenas no mês de maio, talvez na segunda quinzena do mês de maio, a gente vai ter uma queda mais efetiva da curva. Que esse é o problema. O problema de qualquer pandemia é a pressão sobre o sistema público de saúde. Sobre o sistema de saúde, não só os hospitais públicos, mas o sistema de saúde de maneira geral. Agora, há uma terceira questão, e com isso eu quero encerrar a minha fala, que é o apoio econômico. É fundamental a defesa do emprego, assim como a defesa dos trabalhadores. E para isso, a ação coordenada é importante não só para unificar o discurso, a doutora Cristina Palma falou isso, é importante, esse recado que é dado à população, essa orientação, essas informações todas, isso é fundamental. Mas, por exemplo, há vários países, exemplos internacionais claros, que o apoio, o equivalente ao que a gente chama aqui no Brasil de auxílio emergencial, para a população de baixa renda, é importante para que ela possa ficar em casa. É importante que tenha dinheiro para que ela possa comprar comida, por exemplo. Mas é importante também ter ações do poder público para os empreendedores, os pequenos e médios empresários, os pequenos e médios negócios. É fundamental esse tipo de apoio, seja como... isso nem sempre a prefeitura pode fazer. Nem sempre o governo de estado pode fazer, ou as ações de prefeituras e governo de estado sozinhos talvez não resolvam de maneira duradoura, porque a queda na arrecadação de municípios, de estados e aumento dos gastos tal
de governança que a gente possa suportar economicamente a população. Essa tem sido a lógica que a gente tem usado no Consórcio Nordeste, inclusive ouvindo, observando várias experiências internacionais. E, por fim, eu quero lembrar algo que nós fizemos aqui ainda no mês de abril do ano passado. Abril de também, uma das minhas tarefas é acompanhar esse trabalho do comitê e fazemos reunião com os governadores quase que semanalmente. Isso ajudou muito nas medidas que os governadores tomaram aqui. Acho que essa experiência é importante. Quem sabe a região metropolitana de Sorocaba possa ter, se é que ela não tem, um comitê científico, um comitê que seja não só de cientistas, mas que seja de trabalhadores, de empresários também, de acadêmicos. Não sei qual seria o formato, mas muito importante. Ainda que já no mês de março de 2021, é muito importante que Sorocaba tenha uma liderança regional fundamental para a gente poder atravessar. Eu sei que atropelei, ultrapassei o meu tempo, peço desculpas, vereador Iara, e agradeço a compreensão de todos. Espero ter contribuído e estou à disposição de vocês. Um abraço.